Que é, doido? Não vou ensinar não, tá? Não vou ensinar. Não parece precisar de andar, não. Não precisa não, moça. Quero compartilhar com vocês essa palavra de hoje porque é incrível como Deus vai falando com a gente através da leitura bíblica diária, né? Você aí que está assistindo o vídeo, que está me acompanhando aqui, deve acompanhar outros conteúdos nesse sentido, né? E à medida que a gente vai lendo a Bíblia, cada dia ela nos traz algo para edificar. E eu quero compartilhar a palavra de hoje porque eu estou seguindo aqui. Não é nem que eu abri a Bíblia ou que eu procurei essa palavra, mas fez tanto sentido para mim. Porque é exatamente o que eu estou vivendo. E eu acredito que muitas pessoas devem estar vivendo o mesmo, porque é um despertar espiritual mundial, assim, né? A gente vê muitas pessoas falando sobre isso. E é sobre isso que a Bíblia está falando hoje comigo. Aqui em Lucas 17, Jesus vai falar assim: o reino de Deus não virá de um modo ostensivo, nem se dirá, ei-lo aqui, ei-lo ali, pois o reino de Deus está no meio de vós. Que é aquilo que a gente tem aprendido, que eu particularmente tenho visto de uma forma muito prática na minha vida, que o reino de Deus ele está dentro de nós. Jesus, Deus, ele é a centelha divina que habita em nós. E é o que eu falei no último vídeo, a gente precisa limpar o nosso interior, né, das nossas crenças, dos nossos bloqueios, dos nossos traumas, para que o reino de Deus possa agir, né, para que Jesus se manifeste no meio de nós, que é dentro de nós, ele está em nós. E para que ele se manifeste, a gente precisa nos conhecer e nos cuidar, né? E aqui mais embaixo vai falar algo também muito importante, que é todo o que procurar salvar a sua vida irá perdê-la, mas todo o que a perder irá encontrá-la. E o que essa palavra confirma para mim hoje? Que é algo que eu tenho estudado muito nos últimos dias, que é sobre o soltar, né? Que esses gurus aí da internet, quando eles querem ensinar a gente sobre como a gente consegue as coisas, como a gente evolui na vida profissional, financeira, né, intelectual, eles pegam muitas passagens bíblicas e muitas teorias bíblicas que já estavam na Bíblia há muitos anos e a gente nem percebeu. E isso é algo que eles ensinam sobre tudo aquilo que você apega demais, tudo aquilo que você quer demais, você não consegue, né? Como se fosse um efeito contrário. Para você conseguir ter algo, você tem que não querer ter algo, é tipo isso, né? E a Bíblia está confirmando isso daqui, ó. Você quer muito salvar a sua vida, você quer muito, muito, muito. Você não vai. Você não vai conseguir porque você tem que soltar, você tem que ser livre, você tem que ser desapegado. Essa que é a palavra. E isso vale para tudo.
tudo. Se você for estudar sobre essas teorias, né? O professor Hélio Couto, ele fala muito sobre isso, inclusive ele fala também sobre Jesus, sobre o reino dos céus, né? Sobre a centelha divina. E ele fala muito sobre isso, sobre você soltar, sobre você acreditar que já é seu, né? Sobre você ter essa consciência que Deus te dá. Inclusive aqui na Bíblia também tem outras passagens que falam sobre isso, né? Que a fé é acreditar naquilo que não se vê, que aquele que confiar que já tem lhe será dado, enfim. É algo assim tremendo e maravilhoso quando você vê a palavra de Deus confirmar tudo aquilo que as pessoas estão aprendendo agora, tudo aquilo que nos levam para a vida que a gente deseja, né? Para contemplar o reino dos céus aqui nessa terra. E é isso, queria muito compartilhar com vocês essa palavra de hoje que está riquíssima. Se você quiser, vai lá em Lucas 17. Estou aqui exatamente no versículo 20, né? Ah, tá, quero compartilhar com vocês a música que eu estava ouvindo, que também é maravilhosa, que é essa daqui, cadê? Essa, gente. Ramon e Rafael, Deus de Abraão, essa música é ungida e abençoada, vocês não têm noção. Então fica aí a dica de música, se você ainda não conhece, né? Acredito que muita gente deve conhecer. Mas se você não conhece, vai lá e escuta que você vai amar. Ela é linda, muito abençoada. Eu falo com Jesus, eu não ando sozinho. Eu ando com Jesus, eu não resolvo as minhas coisas por mim mesmo, eu conto tudo pro meu Jesus, pro meu Jesus. Eu ouço os passos de Jesus andando por aqui. Eu sinto teu fluir, eu sinto teu fluir. Estou aqui preparando os ingredientes para fazer um bolo de cenoura e um bolo de milho que eu pretendo deixar no congelador. Eu já fiz o teste com bolo de banana, gente, deu muito certo. Quero deixar as fatias no congelador para poder utilizar de lanche da tarde, lanche da escola, que a gente tá tendo muita despesa, sabe? Para fazer com os lanches da escola. E eu gosto muito também de comer um bolinho à tarde, um suquinho, alguma coisa assim. Então, às vezes, ter uma coisinha assim funciona. Eu fiz com bolo de banana, deixava congelado, tirava, já ia direto pro micro-ondas e deu super certo. Mas não tô podendo comer banana no momento, então vou testar com esses dois aqui pra ver. Então, eu parei de comer banana porque eu fiz, pessoal, um teste de energia quântica, energia terapêutica quântica, e detectei que eu tava com excesso de potássio. O café também, eu fiz o teste e deu que o café estava feito na minha endometriose. E aí, depois que eu cortei o café, melhorou muito as minhas dores. E tudo isso eu diagnostiquei através da energia terapêutica quântica, que é o procedimento que eu estou trabalhando agora. Até postei no vídeo anterior, né, que eu me formei nessa terapia e tá sendo maravilhoso, tem resultados incríveis e a gente consegue tanto o diagnóstico mais fácil quanto o tratamento também mais fácil, né? Porque muitas doenças, elas estão e elas também iniciam no nosso campo energético.
Então, eu vou usar essas duas formas, que são mais estreitinhas, tá vendo? Que a minha intenção é usar o forno, assar os 2 bolos de uma vez. Esqueci de falar também, pessoal, vou fazer uma torta de frango também com essa intenção de congelar, tá? Os pedaços. Gente, é teste. Se der certo, se der certo eu falo pra vocês, mas pretendo, assim que os bolos estiverem prontos, começar a fazer, cozinhar o frango, né? E depois fazer a torta. Então, vou usar o mesmo copo do liquidificador, tá, gente? Raspei bastante, ficou só o fundinho ali, então vou usar o mesmo, que não tem problema. É o seguinte, pro bolo de milho, a gente mede tudo na lata de milho. Então, eu já coloquei aqui dentro o milho e 3 ovos. E agora eu vou colocar aqui uma medida da lata de flocão, depois uma medida de açúcar e meia lata de óleo. E é essa a receita do bolo de milho, fica maravilhoso. Ah, tá, uma colher de fermento e uma pitadinha de sal, tá? E aí você unta a forma com açúcar. Ah, e faltou falar que você tem que umedecer o flocão no leite, tá? Então, aqui vai também uma latinha de leite umedecendo o flocão, tá bom? Gente, eu que tinha colocado na forma errada, tive que trocar os 2 bolos, ó a cabeça. Filmando aqui pra vocês, eu me perdi em qual forma que eu tinha definido. Mas mudei as formas e já coloquei aqui, espero que dê certo, porque vou precisar cortar o bolo, né? Então, espero que ache direitinho, fique bom e eu mostro pra vocês daqui a pouco. Agora é só dar um jeito nessa baguncinha aqui que eu fiz, mas que vale a pena, né? Porque aí já é uma rotina bem mais prática que eu vou ter, então uma baguncinha dessa aqui não é nada, né, gente? Pessoal, então esse foi o resultado da confecção dos bolos. Já dividi aqui nas vasilhinhas, mostrando pra vocês o finalzinho da noite, como que foi. Aqui a torta ainda pra assar. Já tinha uma torta de salsicha no forno, aquela era uma torta de frango, eu fiz os 2 tipos e deu super certo, tá, gente? Super indico essa ideia. Calma, eu estou mudando. Você simplesmente falou com o Senhor, como o Salmo 21 vem dizer para cada um de nós: Senhor, por que me abandonastes? E quando Jesus... E corta para o outro dia, pessoal, já estou aqui me preparando para começar os meus atendimentos, né? Como eu falei para vocês, já vou iniciar alguns atendimentos online, né? Através do WhatsApp, então nem me maquiei, nem passei nada, porque eu não vou ter atendimento presencial. Mostrando aqui para vocês a minha mesa, um pouquinho de como funciona o trabalho. Eu utilizo muito essa agenda, né? Esse planner para poder deixar tudo organizadinho, porque precisa, né? Muita coisa. E vou mostrar para vocês direitinho como que eu trabalho e como que funcionam os atendimentos. Geralmente eu atendo só nas terças e quintas, né? Porque eu tenho uma demanda, outra demanda que eu ajudo meu esposo também com a empresa dele. Então eu tenho que separar os atendimentos com a terapia energética quântica dos meus outros afazeres.
cuidar da casa também, né? Cuidar da família, como vocês já veem aí nos meus vlogs. Mas assim, é muito prazeroso, é uma atividade, uma profissão que eu me identifiquei muito, que eu tenho o maior prazer de estar atuando com isso. Pessoal, vou mostrar aqui um pouquinho de como que é feito o trabalho. Eu sei que tem muita gente que tem curiosidade para saber, né? Tô aqui com essa cliente, até tampei o nome dela aqui, mas ela pediu uma análise alimentar, né? Ela tem muitas intolerâncias, questões alimentares, ela já fez vários exames, né, de intolerâncias para saber se não pode comer isso ou aquilo, porque ela come algumas coisas e passa mal e não sabe exatamente o que faz ela passar mal. E aí, na análise energética, a gente consegue saber, através dos gráficos, quais são os alimentos que prejudicam cada pessoa e o que eles causam. No caso dela, ela sempre se sentia mal e achava que tinha intolerância a leite, cortou açúcar, chegou a cortar até o glúten, para saber se era, né, alguma dessas questões, desses compostos que estava fazendo mal para ela. E na análise, olha, para surpresa da gente, deu que ela tem intolerância a grãos. Nada tem a ver com leite. Na verdade, ela não pode tomar leite normal. Então, ela tem que tomar leite zero lactose, que a gente fez a análise e deu para descobrir também. Mas o principal fator que não só prejudica ela, dá gases, inflama, né, e causa todo desconforto que ela tem sentido, são os grãos. Então, isso inclui o trigo, mas não o glúten do trigo, e sim o fato dele ser um grão, né? Então, ela tem que evitar o trigo por questões diferentes do que ela imaginava. Então, tem que evitar arroz com feijão, tem que evitar milho, enfim, tudo que for grãos ela tem que evitar para não ter os desconfortos que ela estava tendo e, inclusive, não piorar questões digestivas, inflamatórias. Dá para investigar muita coisa e aí mostrar aqui para vocês. E aí mostrar aqui para vocês como que eu envio para o cliente o relatório, né, da pessoa. Então, eu envio o relatório todo completinho, com todas as questões que ele me pediu e com todos os resultados. Então, é muito completo e muito preciso os resultados. E aí, nesse caso, eu já pedi ela para fazer essa análise durante 2 semanas. E os próximos resultados também a gente vai fazendo análise periódica para confirmar todos os resultados. Mas, assim, é surpreendente como algumas coisas que a gente imaginava dão totalmente o contrário. Ou, né, coisas que a gente nem imaginava que a gente poderia estar com intolerância. Já esse outro paciente aqui, pessoal, é um cliente do sexo masculino. Ele pediu para fazer uma análise financeira, né, a harmonização financeira dele e da empresa. E ele queria saber por que a empresa não cresce, né, quais os padrões energéticos que estavam atrapalhando o desenvolvimento dele juntamente com a empresa, e nas análises de sabotadores de prosperidade dele, deu falta de clareza. Mas analisando mais profundamente, a gente descobriu que ele tem TDAH. Isso é uma coisa que ele nem sonhava que ele tinha, ele nem imaginava que ele tinha TDAH. E aí, a partir dessa análise, o TDAH, ele já mostra uma pessoa que tem dificuldades em estabelecer metas, em organizar, né, fazer planejamento, em cumprir com datas, né? Então, tudo isso a gente diagnosticou através da terapia energética quântica e também vamos fazer tratamento para ele agora para essas questões, para ajudá-lo a ter mais clareza, a ter mais assertividade, e só de saber onde estão os problemas, a pessoa já cria um caminho, né? Ela já consegue ver onde pode melhorar dentro da empresa, às vezes até contratar alguém para que faça essa parte na empresa, e a prosperidade, né, financeira, tanto dele quanto da empresa, possa ser mais rápida, né, mais positiva. Então é isso, pessoal, vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo. Se tiver gostado, não esquece de curtir, deixar o seu comentário, me falar se vocês estão gostando desse tipo de conteúdo. Se tiver alguma dúvida também, eu teria o maior prazer em responder. E é isso, que Deus abençoe a sua rotina, o seu trabalho, a sua vida em família, a sua espiritualidade, cresça cada dia mais. E estamos juntos. Que Deus abençoe o seu dia. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.